Olá, talento! Como vai vocês? Todos estão assistindo todos os podcasts? Hoje vamos entrevistar uma pessoa muito querida, além do meu agenciado também. Ele é diretor. Vamos conhecer Luca Messes. Bem-vindo, Tudo bem, Luca. Nani? Como é que Obrigado você tá, pelo espaço, querido? pelo convite. Prazer em revê-lo há muito tempo. Faz Nós tempo, hein, Nani? nos conhecemos, hein? Nossa, o tempo passa rápido. Muito. Mas obrigado por ter me convidado. Muito feliz de estar aqui. Ah, eu sei que você tem umas histórias muito boas para contar. Não posso contar todas. Pode contar, a gente tem aqui um tempinho. Tá bom. Você fica à vontade aí, fala o que você achar mais legal, relevante, porque Bora. a galera é assim, curiosa. Sabe que o foco são os talentos, mas aqui tem muitas pessoas aqui do audiovisual que quer conhecer. Então, quer saber como é que funciona esse mercado do Bora. audiovisual. Sim. Tudo que você puder nos transmitir informações e trazer Bora. conteúdos que vá ajudar as pessoas a entenderem como é que esse mundo, Sim. né, esse universo do audiovisual, isso é muito importante. E me conta, quem é Lucas? Quem sou eu? Sua trajetória, seu caminho. Tudo bem. Me fala. Bom, eu moro no Brasil há 16 anos. Ah, então Minha mãe é não é brasileira, brasileiro. meu pai é inglês. E aí nasci na Inglaterra, vim pra cá com 4 anos, fiquei até os 12, dos 12 aos 20 aqui. Eu tenho 31, aí dos 20 aos 30 aqui no Brasil, né? Então fui e voltei metade, né? E eu falo isso porque acho que é interessante, assim, você ser construído, assim, em duas culturas bem contrastantes, né? E aí eu tive, assim, com 16 anos, comecei a explorar na área do audiovisual. Eu acho que é legal também ressaltar que ninguém na minha família vem do mercado audiovisual. Olha. Né? Então foi uma coisa nova, assim, e meio que por coincidência que eu caí nesse mundo. E hoje acho que eu utilizo da ferramenta audiovisual para um foco não tão voltado assim às telas, mas que tem um propósito social, né? Então eu trabalho como pesquisador e documentarista hoje, e aí eu utilizo do audiovisual como essa ferramenta de comunicação, né? Mais do que, sei lá, me enquadrar ou me ver como diretor, acho que é usar as possibilidades do audiovisual para transmitir uma ideia, uma pauta social, Contar que é meu histórias. interesse. Que é meu interesse. E contar histórias, certamente. E assim, eu acho que nós no Brasil, você vê essa diferença do mercado audiovisual, né? Aqui, por mais que seja um país que valoriza muito a meritocracia, tem muita gente que está no ramo audiovisual como diretor ou diretora, que vem de família com muito recurso, né? Então, nunca teve que demonstrar o valor enquanto profissional para chegar onde chegaram, né? Em contraste na Inglaterra, por mais que é um país que não valorize tanto a meritocracia, você consegue chegar nos patamares mais elevados demonstrando capacidade. Aqui tem essa dualidade, assim, vamos dizer assim, né? Outra cultura. De como eu me vejo aqui enquanto cineasta, diretor, né? É uma outra construção. Então, ambos lugares têm seus lados interessantes, mas no Brasil tem muita resistência, acho que ainda, né, no audiovisual. A gente já está falando de um tema aqui meio fora Não, mas é isso. É como, mas acho que como para mim é surgiu toda interessante. essa... Sendo de dois países, sabe? Você sempre tem um olhar diferente de como as coisas funcionam aqui, como funcionam lá, né? Então, mesmo você dirigindo um documentário, você vê essa diferença. Feito no Brasil e se você fosse fazer o outro feito na Inglaterra? Eu acho que, assim, como o audiovisual no Brasil é uma indústria muito fraca ainda, né? É uma indústria que nunca foi muito valorizada, nunca foi investida, né? Então, quem está atuando na área já tem essa capacidade de estar inserida lá dentro e criar conteúdo. E, às vezes, não é muito bem feito, né? Mas ganha repercussão porque é um mercado pequeno, é uma panela que se conhece, e aí, sabe, acho que isso também está mudando um pouco, acho que não um pouco, mas está mudando muito no Brasil, acho que é bom, né? Novos talentos surgindo, pessoas que nunca tiveram oportunidade estão começando a criar conteúdo, graças à democratização das ferramentas audiovisuais também, né? Então, acho que é um momento muito legal. Sem contar que o Brasil é um tesouro de talentos, né? Sem dúvida. Acho que você, né, todos esses anos, né, tem muitas propriedade pessoas. de dizer isso. Então, Sim. acho que assim, é uma época muito legal de estar no Brasil, enquanto realizador e criador de conteúdo. Porque é isso, é um país que tem muita gente boa aqui fazendo muitas coisas. Só que ainda tem aquela panelinha pequena que controla, né, o monopólio do audiovisual que a gente tem que derrubar devagarzinho. E está acontecendo graças à democratização das plataformas também, né? De você criar um conteúdo e subir no YouTube, por exemplo, sem custo algum. Né? Eu venho do princípio do audiovisual guerrilha, de criar conteúdo com uma câmera na mão, sabe? Uma boa história e saber meio que fazer um pouco de tudo. Né? Eu nunca... Tenho colegas que, não, eu quero ser diretor. E beleza, mas eu acho que se você quer ser um diretor, uma diretora, você tem que passar. Você tem que entender todas as facetas do audiovisual, né? Tem diretor que não sabe nem ligar o microfone, por exemplo.
Isso é errado? Não vou dizer que, né, é excludente, não. Você tem que saber ligar o microfone, mas acho que é importante você estar em contato com todas as partes, né, as facetas que compõem o audiovisual. E isso é uma coisa que na Inglaterra acontece muito, né? Meus trabalhos aqui, por exemplo, quando eu faço com amigos gringos que moram aqui, o diretor de fotografia abraça, sei lá, 5 funções em alguns trabalhos, 4 funções. E aqui, o diretor de foto faz a sua função e apenas a sua função, que é bom tambem por um lado, mas acho que falta essa... Conhecer todos os lados. acho Conhecer que todas as falta funções para poder ajudar tem também. muita hierarquia, um olhar. sabe? E eu venho do audiovisual guerrilha, sem recurso, de uma família que não... Sabe, nenhum primo na minha família conhecia alguém que era diretor. O Luca... tá um priminho, vai conseguir ali ser encaixadinho porque ele é da família. Esse nepotismo que acontece muito no Brasil, né? A gente está desconstruindo, isso é muito legal. Que lá não tem muito, né? Tem um pouco, mas é mínimo. E aqui tem muito disso. Então, está mudando, isso é legal. E o projeto que você fez agora, que eu fiquei sabendo, bem interessante, que por isso que me chamou a atenção em trazê-lo aqui. Legal, Conte-nos. né? Então, o projeto se chama Transo e é um projeto transmídia. Então, o audiovisual é uma das facetas do trabalho, né, de comunicação, e é um projeto que busca afirmar e celebrar a vida sexual da pessoa com deficiência. Tudo começou com uma, hoje, amigaça minha, mentora de vida, produtora também do projeto, chamada Mona Ricumbi, que é uma pessoa com deficiência. A gente fez um documentário uma vez, biográfico, né, a respeito dela, e a gente nunca tocou na pauta da vida sexual dela. Até porque eu não pensava que isso era uma possibilidade, vamos dizer assim, né? A gente é construído a achar que a pessoa com deficiência não tem uma vida sexual ativa, né? Por mais que a gente não pense nisso ativamente, né, a gente acaba internalizando essa ideia, né, que não é um fato. E aí, após umas conversas com ela, ela falou, olha, eu tenho relação com um cara, a gente foi para um motel. Eu falei, uou, né? Mas espera aí, eu nunca vi um motel acessível. Né? Eu nunca vi um motel que tinha lá um banheiro adaptado, uma cama mais baixa, para quem usa uma cadeira de rodas. Né? São pouquíssimos, né? E aí veio a ideia. E aí a gente começou a pesquisa, estou pesquisando há mais ou menos 2 anos e meio, e agora está efetivamente em produção, o que é muito bom. E é isso, a gente, um documentário que a gente vai fazer pelo Brasil inteiro, com coprodução do Canal Futura, entrevistando participantes pelo Brasil com diversas deficiências, diversas identidades de gênero, orientações sexuais, enfim, e retratar essa pluralidade que é a sexualidade e também a deficiência. A galera PCD. Galera PCD. Todos. Sim. E tem casal PCD. Poxa, N histórias, né? De vários participantes que estão envolvidos, então é muito legal a gente retratar isso, né? Porque até agora não aconteceu. Tem, né? Isso é meio que pautado assim na imprensa, mas nunca foi pensado em um projeto, né? Então o Transo não é só um documentário, mas ele pensa na criação de conteúdo também audiovisual, em pílulas, em levar os participantes para fazer intervenções artísticas, ocupar o espaço público, de trazer informação de profissionais da saúde para compartilhar no Instagram. Enfim, é um trabalho pensado aí nas suas vertentes de comunicação, né? Nossa. Então, essa é aquela coisa, de novo, usar o audiovisual como ferramenta de conscientização, que eu acho que é essencial. E trazer informação, né? Ninguém nem sabia, como você mesmo acabou de falar, das isso. informações. E aí você pesquisou, você foi atrás dos talentos. Como é que foi? Me conta como é que foi a sua pesquisa. A pesquisa acho que tem pesquisadores, né? Tem gente que aborda, né, de algumas maneiras mais diretas. Eu comecei com a Mona, que foi a participante, claro, né, a primeira pessoa que eu tive contato sobre a pauta, e através dela, ela me apresentou as amigas dela, e a partir daí a gente foi conhecendo mais pessoas. Em paralelo, a gente também fez uma pesquisa acadêmica com pessoas que, né, são acadêmicos que pesquisam o tema da vida sexual da pessoa com deficiência. Então, é uma pesquisa que envolve ali um contato com os participantes em si, que é tipo olho no olho, uma conversa, que você extrai informação, e também a vertente acadêmica para entender o teor assim, mais aprofundado, vamos dizer assim, do que está acontecendo, né, sobre o tema. Aí você une tudo isso, e aí você trabalha essa informação e sai, ou deve sair, espero eu, um documentário, né? Algum deles são atores, atrizes? Tem alguma Sim, formação? a Mona é atriz. Ah, ela é atriz, A maravilha. Mona também é atriz. Olha que legal. Então ela já Sim. trouxe bastante coisa. Nossa, ainda Não, sabe atuar, cada né? participante tem uma história incrível, assim, né? Óbvio, né? Tem a sua subjetividade ali, sua individualidade. Então, cada participante por si só vale um documentário, né? Se você pensar bem. A gente tem 70 e poucos minutos, né? Entrevistando mais ou menos 10 participantes.
pouco conteúdo, né, por participante, se você pensar bem. Cada um merece ali seu documentário. E uma história, nossa, deve ser grandiosa, com muitas informações que ninguém nem sonha em conhecer, Nani, não o é? legal de ser documentarista e pesquisador é que muda a sua conscientização, né? A minha perspectiva eu não da sei vida, nada, praticamente. Mas é isso, assim, você tem que sentar a bunda mesmo e pesquisar, estudar as coisas, né? A gente acha que tudo deveria ser automaticamente, né, sei lá, absorvido, não sei como, mas a gente tem que fazer um esforço, né, para mudar alguns paradigmas, né? Isso requer um trabalho. E o legal do documentário é que possibilita isso, né, dentro do audiovisual. Você está em constante, é um constante questionamento, né, das coisas. Sensacional. E aí que está a atração, né? Quem gosta de ser surpreendido, de conhecer, né? com certeza, com histórias maravilhosas. Não, e você vê, né? Você como criador, entrevista, pesquisa, grava, edita, monta e vê nas telas. E você muda um pouco da percepção das pessoas. É incrível, né? Essa habilidade que a gente tem enquanto criador de conteúdo, né? De fazer isso. E eu falo assim, a gente está no momento mais legal de criar conteúdo, né? É mesmo. É o momento mais incrível, porque todo mundo tem acesso, né? A maioria tem acesso a conteúdo digital, né, pela internet. E eu posso querem publicar o conhecer. Trans amanhã com legenda em, sei lá, em mandarim, alguém vai assistir. E vai A China transmitir vai para falar, outras "Uau!" pessoas. E vai transmitir. E vai transmitir. Eu mesmo, a minha agência, nós temos vários PCD, Uhum. inclusive atletas também, por causa da agência do meu irmão Edu, 7 atletas. E a gente tem diversos. E eu estou muito feliz também, que eu estava comentando antes da gente começar aqui, um ator meu entrou para uma série da Netflix e ele PCD. Isso é uma vitória, isso é maravilhoso. Então, e olha o seu papel, né? Enquanto diretora de casting, por exemplo, de conseguir inserir essas pessoas, né? Eu acho que assim, é obrigação nossa, né? De fazer esse papel e de alavancar esses talentos, porque eles estão aí, né? As pessoas estão aí. E são super talentosos. Eu tenho atletas maravilhosos, assim, que você fala, não. Que fazem coisas que você fala, não. Que a gente não faz. Mas ninguém sabe. E a gente precisa mostrar. A gente precisa apresentar para o público. A gente precisa falar, e aí? Colocar eles aqui no nosso mesmo meio. Fazer tudo o que nós fazemos. Representar, né? Porque é isso. Esse ator vai estar numa série que vai ser vista por pessoas. Assim, eu penso assim, uma criança vai ver... Você pode falar do papel dele ou não? Não, né? Não mas, posso falar. Ele tá na série. Beleza. Ele tá na série. Não posso falar nada das informações que ele faz, eu não posso falar. Mas ele vai estar lá. Ainda vai estar lá. Aí ela vai ver normal. Então, uma criança vê aquela pessoa fazendo um papel, uma pessoa com deficiência, numa cadeira de rodas, por exemplo. Ela vai entender que aquilo faz parte da vida. Do cotidiano dela. Que é natural. Natural, certo? Pessoas com deficiência, elas existem, né? Elas transam, que é o caso do trans, afirmar isso. Elas são atores, são atrizes. Fazem diversas coisas. Eu acho que mas isso, assim, adaptando. Mas tem que existir isso. Uhum. Mas tem que existir. E você muda a conscientização, né? Aquela criança vai normalizar aquela pessoa, né? Na sua vida. Sem dúvida. E ela, uma vez sendo ela mãe, o que seja, ela vai passar aquela informação para a sua própria criança. E, perfeito. Pessoas com deficiência estão... São pessoas. Vivendo aí, elas existem, né? Exatamente. Por exemplo, e acho que o audiovisual também tem esse poder, né? Essa mudança. De transmitir. Tanto que depois eu comecei a observar. Eu não lembro qual foi o filme que eu assisti e tinha uma mulher PCD, era... eu preciso lembrar agora, meu HD tá fraquinho. É que é tanto filme, não, gente, mas eu assisto muita série, muito filme. E aí ela trabalhava numa delegacia e tal, e aí a cena aparece, ela conversando com um delegado e tal, e aí ela afasta a cadeira e aí mostra que ela é cadeirante, no caso. Eu falei, olha... E ela lá, estava no computador, não via nada, né? Falando, e de repente ela saía e mostrava que ela era cadeirante e estava ali, e atuando super bem. Eu falava assim, ai, viu? Por que não? Sim, por que não? Tem assim, momentos que as pessoas são inseridas num papel, às vezes, assim, ou são colocadas em espaço de visibilidade só porque tem uma deficiência também, né? Sim. E a pessoa com deficiência também entende isso, aí que tá, né? Mas a verdade é que tem pessoas com deficiência que têm um grande talento, né? E isso tem que ser trabalhado, né? Obviamente. E tem que ser investido, né? Então, acho que é enxergar esse talento, que nem no seu caso. De dar oportunidade. E assim, é sempre aquela coisa, a deficiência vem primeiro, né? A pessoa superou uma deficiência, não é isso, né? Não é esse o ponto.
A deficiência é uma característica da pessoa, né? Ela não define aquela pessoa. Então, muitas vezes é aquela coisa, é um ator PCD, né? Tipo, o PCD vem primeiro do ator, parece, antes, né? Antecede a pessoa como ator. Sim. Sabe o que eu quero dizer? Sim. E- Sim, e- como eu já tive atrizes, enfim, mas que nesse no meu momento... núcleo que colocava o que ela era antes do que sendo que é atriz, um ator. Isso é uma coisa que a gente não chegou, acho que esse caminho ainda, né? Do talento realmente prevalecer, infelizmente, né? É aquela tem que ter um papel PCD, então vamos colocar... Isso é fundamental, porque representa, né? Mas a gente espera que daqui a uns anos tenha um puta ator ali, incrível ator que tem uma característica, e essa característica é que ele usa uma cadeira de rodas, sabe? Isso não acontece ainda porque não tem esse investimento, né? E assim, a pessoa com deficiência também não se sente pertencida, né? Ela sente que ela não merece aquele papel. Porque, de novo, ela não foi representada, às vezes, né? Então, assim, isso é meio complexo, mas acho que é importante a gente primeiro representar, que a gente está fazendo agora, e eventualmente isso vai ser normalizado, e aí as pessoas vão ser capacitadas, e elas vão ganhar aquele papel de ator antes da deficiência, sabe? Mas isso é uma construção, acho que de longo prazo, que a gente vê muito na pesquisa que a gente anda fazendo. E que você conseguiu entender porque você estava convivendo com uma pessoa e ela também estava mostrando as suas queixas e tudo. E você pôde entender, né? Sim, Quando ela sim, falava, ainda mais ela sendo atriz. Sim, não, a Mona fala diversas vezes disso, sabe? Quem chega primeiro é sempre a cadeira de rodas, né? Nunca eu, Mona. E é verdade, né? E é verdade porque isso não é representar. A pessoa com deficiência não é inserida. Assim, daqui a um tempo, eu acho que isso vai se normalizar. E quando isso acontecer, a Mona chegou, né? Ah, não, a mulher com cadeira de rodas chegou. Né? Então, isso é um trabalho que é de longo prazo, né? Mas que tá acontecendo já. Educar, né? Educar as pessoas da De maneira... inserir mesmo, né? De tá visível. Acho que é isso, assim, quando a gente fala de sexo, por exemplo, eu mesmo fazendo o doc da Mona, nunca pensei que ela era uma pessoa transante, né? Não é que ativamente eu pensava nisso, mas ela teve que me falar para cair a ficha. E a partir daí trabalhar Porque você achava... porque ela é cadeirante. Aí a gente imagina que o cadeirante não faz sexo. Sim. E que não é um fato, né? Não é um fato. E aí como é que a gente derruba, né, essa consciência que é... E acho que é por isso, porque não é representado. Porque se eu visse, por exemplo, filmes, sei lá, com cenas de pessoas com deficiência se amando, ou tendo uma troca de afeto, isso já estaria normalizado na minha cabeça, né? É que nem o seu papel agora, o seu ator PCD, e vai ser normalizado na cabeça de pessoas para que, eventualmente, não, aquela pessoa faz aquele papel na vida, ela pode ser aquilo, né? Exatamente. Então, acho que o trânsito vem com essa premissa de, poxa, afirmar isso, né? São as duas palavras, afirmar e celebrar, né? Para a gente desconstruir esse tabu também, que é o sexo, né? Para pessoas com e sem deficiência. E normalizar e são duas e barreiras mostrar ali. que... E por que é importante falar disso, né? Porque sexo também é saúde, sexo faz parte da vida. É intrínseco à nossa natureza, né? Então, poxa, tem que ser normalizado. Então, e aí, de novo, assim, usar da ferramenta audiovisual para conseguir fazer isso é muito legal. Eu acho que, assim, como comunicação, é a melhor ferramenta possível. Que, assim, eu li diversos artigos científicos de 48 mil páginas com linguajar teórico científico que é muito válido, porque segue ali o regime da ciência, que é muito importante, né? Para validar a informação. Só que não é difícil de digerir, né, aquele conteúdo. Então, o audiovisual consegue transformar aquilo num conteúdo mais acessível, né? Mais lógico, mais objetivo. Mais objetivo para as pessoas entenderem um pouco mais com clareza do que cientificamente. Imagina, E meu papel, acho que hoje é isso, como pesquisador, usar que eu pesquiso áreas temas relacionados à saúde e ciência, pegar aquele textão complexo e transformar isso numa linguagem que, claro, ela é enviesada, porque passa pelo meu filtro, vamos dizer assim, né? Ela é parcial, todo o conteúdo é parcial, né? Não tem como não fugir disso. Claro que ele tenta manter fiel àquele conteúdo, mas ele vira mais palpável, né? Ele fica legal de você assistir. É muito mais legal assistir um filme de sei lá, 10, 3 minutos, 20 minutos, do que ler um textão de 40 mil páginas, sabe? É verdade. Não, como ninguém lê uma bula, né?
Ninguém lê a bula. Ninguém lê a bula, por que você vai... Se fizesse o vídeo da bula, por exemplo. Né? Isso, O resumão esses da dias eu bula. tava pensando nisso, você Um novo acredita? negócio. É um novo negócio, mas eu pensei nisso, porque ninguém... Mas aí tem aqueles vídeos explicando até de remédio, determinado remédio, que as pessoas acabam vendo em Google. Ah, para que serve tal remédio? É. E se tiver vídeo, a pessoa prefere dar uma olhadinha lá. Mas aí tem aquele problema, né? Se eu criar um conteúdo enviesado que não é fiel ao conteúdo da bula, por exemplo. Exatamente. E tá disponível, né? E tá disponível. Esse Não é um pode, outro porque tema já é complexo. outro tema. Com certeza. Para, gente, não vai inventar em fazer filme de bula, não, porque aí já vem medicina, já vem uma. Delicado. Que aí aparece alguém aí que passou Sim. mal porque viu aquele vídeo lá e as informações não estavam dizendo tudo o que precisava ser dita, aí você já viu, né? Complexo. Já complica. É bem complexo. Não dá. Mas dá para dar uma simplificada de uma maneira fácil de entender. Sim, sim, sim. É mais ou menos. Então te trouxe muita coisa boa, hein? Muita coisa boa, né? Abriu Demais. a sua cabeça de uma maneira Nossa, demais. para sua vivência, vida. Imagina? Sim, que eu levo pra mesa do bar, né? Isso. Que eu levo ia falar isso. pra minha família, que é isso, a gente vai Porque a gente fica com aquela conduzindo cabecinha, informação, né? vai E pensando como é que é, e de repente você tá conversando e falando, não, gente, não é assim. Eu tive determinada informação que é assim, assim, assim. Sim. Isso Não, é tem sempre espaço enriquecedor, pra fazer hein? mais, né? Pra gente mudar nossos pensamentos aqui muito quadradinho sempre, na maioria das vezes, né? Exatamente. A gente tem que se esforçar pra cada dia desconstruir uma coisinha ou outra, né? É difícil, é um processo, mas estamos aqui pra quê, né, Nani? Exatamente. O Poxa, podcast serve pra para quê? aprender, Para pra aprender, trocar. para a gente poder conversar, tirar dúvidas e a gente precisa conhecer antes de falar alguma coisa. Não, esse é o espaço, né? Quando eu cheguei, eu falei, poxa, isso que é legal, né? De você dar espaço para pessoas que vêm para cá compartilhar um pouco do que aprenderam, né? E trocar contigo. Acho que isso é essencial. E possibilita, hoje é possível fazer isso, né? Com as ferramentas digitais. Então, Não, então, é o que eu estava te falando. muito legal Eu criei o podcast que vai fazer 1 ano, ainda em outubro, mas foi isso, porque eu estava inquieta, querendo algo inovador. O meu propósito é ajudar as pessoas a entender esse mundo do audiovisual de todos os lados, né? Uhum. E tanto que eu trouxe você aqui, porque eu achei bárbaro de falar, né? Dessa história do PCD, da galera e do seu documentário. Eu falei, gente, é isso que as pessoas precisam saber, informações. É bárbaro, é enriquecedor, vai trazer muita coisa legal. Sim, sim, sim. E logo mais você vai ter um criador de conteúdo PCD aqui, né, também, que está no audiovisual, mas é o que eu infelizmente quero. são poucas pessoas, né? Então, eu nem estão conheço. efetivamente atuando na audiovisual, né? Nem conheço. Imagina um diretor, Mas PCD, uma galera. O Daniel Gonçalves, que é um diretor incrível do Rio. Então pronto, É um eu quero diretor ele PCD, também. Pera, ele você tá tem no que Rio, mas chamá-lo, eu porque é demais. vir aqui, maravilhoso. É isso que eu quero. E é isso, né? É isso. Porque, diretor com PCD tem. A gente acha que não tem, mas tem na real, né? Só que é Claro. isso, eles não estão Em evidência. Espaços, e vão estar, né? Agora vai Então. estar. Vou convidar, por mim eu convido todos os talentos. Os talentos precisam ser o quê? Apresentados, mostrados. E é isso, mostrar que eles têm o espaço. Cada um tem o seu espaço. Cada um veio para cá, aqui na Terra, para brilhar e mostrar o seu talento. É isso. E aí o seu talento agora, né, desenvolver esses temas são bárbaros. Não sei se é talento, assim, mas acho que, pô, grande satisfação, assim, de fazer isso, sabe? Por que te levou a isso? Porque você viu que era algo desafiador. Não, sim. Acho que tem a ver com a minha história, assim, como pessoa que, poxa, eu, na escola, eu larguei a escola com 16 anos, né? E por questões ali de bullying e tal, na época, e até eu entender isso foi muito Você difícil. sofreu bullying? Por quê? Na Inglaterra, né? Na Inglaterra. Mas por quê? Acho que a escola que eu ia lá quando eu era pré-adolescente, né? Adolescente? É. 12 para 13. Adolescente. Mais ou menos. É pré. Hoje em dia eles estão tão... É que até os 12, né? Sei Não, lá. é que hoje em dia eles estão tão... Tá demais. O número já não Minha é... filha já tá com 10, já fala que é pré, imagina. Hoje em dia tá muito apressadinha. Não, eu fui numa escola só para meninos também, que é muito bizarro aqui, né? Na Inglaterra tem essas escolas assim ainda, infelizmente. E aí, né, vim do Brasil, aí cheguei lá, meio que fui... acho que me entendi como gringo, né? Como não pertencente à cultura britânica. Era uma escola muito ruim, na verdade, muito ruim. Passei por essa experiência, foi triste, beleza. Me envolvi com outras coisas na época, com política desde cedo. E
E aí me colocaram numa escola com pessoas que são mais vulneráveis na sociedade, né? Que fogem do sistema tradicional de saúde não, de educação na Inglaterra. Só que eu era o menos vulnerável na escola, vamos dizer assim, né? Porque, sofri um bullyingzinho, mas tinham pessoas que não tinham amparo algum da família, pessoas dependentes químicas, assim, vamos dizer, com 12, 13 anos. Que, era tipo um pessoas colégio que não tinham interno. amparo algum, né? Era tipo um colégio interno, no caso. Seria algo semelhante, vamos dizer. E aí, nessa escola, eu comecei a falar com essas pessoas. Eu tive contato com as pessoas que eram excluídas, né? Marginalizadas dentro do contexto, né, britânico, né, naquela época. E aí, nesse diálogo com elas, eu entendi, peraí, essas pessoas não estão em lugar algum, né? Elas não são retratadas. E aí, nessas conversas, eu falei, cara... E também, pertencendo à política aí desde cedo, eu senti que faltava uma... Aí, com os 15, né, 16, que já tinha saído com os 15 para os 16 eu saí da escola. Foi nessa época de formação também, né? Minha, enquanto pessoa no âmbito social, que eu falei, poxa, falta uma quebra de inserção, né? Dessas pessoas que elas fazem nessa escola que não pertencem ao sistema tradicional, mas elas são pessoas que vão atuar eventualmente na vida, né? No mundo. E aí, acho que a partir desse diálogo, né? Agora eu pensando aqui em voz alta, olhando para trás, acho que foi daí que surgiu esse interesse meu em retratar essas pautas, essas verdades, né? Que são pouco retratadas. Acho que vem daí, se eu for me analisar aqui. Não, muito bom, mas você quis contar essas histórias. E você quis saber, né? Cada história de cada um Sim. E agrega, né? A você. Por isso que você se interessou a esse eu acho lado que foi por isso, de contar histórias. E você vê, poxa, uma falta de inserção de alguma história, você faz questão de conseguir disseminar aquilo de algum jeito, né? E a minha ferramenta foi o audiovisual, porque... A curiosidade. Porque aconteceu assim, né? Meio que naturalmente, não sei. Acho que nunca foi, talento. Acho que não é talento, não, cara. Acho que é só... Você acaba unindo coisas. Você une ideias com um certo propósito e você se dedica, aquilo se concretiza alguma coisa, sabe? Teve alguma formação? Você estudou? Não, audiovisual nenhuma. Não. Olha. Eu me formo agora em 2 semanas na psicologia e aí a minha ideia é de montar um negócio que voltado... ótimo. Mas viu como tem algo ligado? Eu fui voltar a estudar mais psicologia, velho. maravilhoso. E a minha ideia é de unir o audiovisual com saúde, né? Que é o que eu faço agora, mas levar isso para frente. Sensacional. É isso mesmo, porque tudo agrega, né? Eu mesma, na minha área, ainda lidar com pessoas, talentos, eu falo que eu só não tenho formação, né? Eu só não tenho formação de psicologia, mas acabo sendo uma psicóloga. Não, mas já tem um acervo ali de estudo qualitativo. Você poderia até fazer um livro... Não, sem dúvida, porque eu podcast, acho que é uma manifestação disso, né, Nani? Mas é isso, porque eu tenho que ficar entendendo as pessoas, entendeu? Os talentos com os seus conflitos, com as suas inseguranças, com os seus egos, com tudo. Eu tenho que lidar com isso, colocá-los num lugar de destaque do que eles querem, claro, mas eles precisam também me trazer o talento necessário para ser mostrado da maneira certa. E aí, às vezes, eu tenho que ficar dando conselhos e vendo qual é o caminho para você, para a gente poder conseguir construir algo bacana. E nem todo mundo entende. É um baita trabalho, né? Que foge do audiovisual, assim, né? Do seu trabalho, vamos dizer, com casting, por exemplo. Lidar com pessoas, ligado, né? Integralmente. E tem pessoas e pessoas. Mas o nosso trabalho, acho que é isso, no final do dia, mas né? Lidar com pessoas. Lidar com pessoas. Quando eu vejo assim, documentarista legal, pesquisador, acho que é 20%... A gente lida com pessoas. A gente fala o dia inteiro com gente. lidar com dor de cabeça. Com lidar pessoas, com ego, lidar com o seu próprio também. Claro. Frustrações. Decepções com as pessoas, muito. E de você achar que aquela pessoa... Então, é como já estou naquela fase da Bíblia mesmo. Não, sabe? Não quero nada de ninguém. Sirva, dê o seu melhor. Sim. Ajude as pessoas sem querer nada em troca. E aí é meio isso que a gente tem que meio que seguir, porque é a lei da vida, eu acho. E vem só com o tempo, né? Você vê a pessoa jovem frustrada, assim, eu quero. Não, calma. Querer ferrou, não queira. Não, você tem que conquistar. Conquiste. Você conquista. E aceitar. Aceitação é uma coisa que só vem com o tempo, né? Tanto que eu falo para as pessoas, primeiro você se conheça.
Você tem que se conhecer para poder outra pessoa gostar de você ou você querer algo. Ainda mais você fazendo psicologia, você sabe muito bem. É. Porque se você mesmo não sabe o que você quer, por que... Enfim. É muito... complexo, difícil. Aí aqui a gente já muda, você vê como é que é. Não Mas, dá pra- mas você vê que o cinema, o audiovisual ali sempre também vem para psicologia, porque são pessoas. Sim, é verdade. É tudo ligado. Pessoas, acho que é isso. Audiovisual. São pessoas, porque a gente está contando histórias. E para contar histórias, são histórias de pessoas. E precisamos entendê-las. E o público que está assistindo também precisa entender. E cada um vai receber a sua mensagem. Né? Acho que o audiovisual assim, é uma dor de cabeça eterna, porque é tudo subjetivo, né? Você vê um talento em potencial que ninguém vai apostar. A gente vê muito isso na arte como um todo, né? Muito, E aí, não. E aí, mas assim, você está na posição de dar a chance àquela pessoa. Isso que é o legal. Você tem aquela chavinha, né? E esse é um poder incrível. E você aposta nas pessoas, né? Mas tem gente que vai falar assim, não, essa é uma péssima escolha. E quem que tá certo, né? Não dá, nem a gente sabe. Tem a hierarquia, né? O produtor executivo que manda, o diretor que manda. É o cliente que escolhe, o outro. Então... Mas a gente tenta, a gente mostra. Mas você tem essa possibilidade, pelo menos, ó. Eu tento ajudar. Isso é uma possibilidade. E aí, eu vamos tento abraçar? ajudar. E aí bateu o pé, falou, é isso. Você tem que fazer isso muito, que eu tô aprendendo agora, sabe? Não, essa é a ideia, vamos seguir essa ideia, gente. Porque quando eu vejo, é porque eu tô acreditando. Então, você acredita e você confia. Entendeu? Nesse seu olhar, de anos que você já trabalha com isso. Sim. Mas nem todo mundo abraça a ideia. Nem todo mundo está tendo a mesma visão que você. Mas a gente está na luta, como tudo na vida, não só qualquer área, né? A gente vai... a gente fala mal do audiovisual, mas aí... qualquer área. Você se vê, sei lá, sendo engenheiro... Fazendo outra coisa? De jeito nenhum. Eu amo. Coisa. Não, eu amo. Eu gosto muito. A gente reclama, mas a gente não gosta. Não, eu gosto muito. Eu reclamo dessa questão das pessoas esperarem muito da gente ou exigirem certas coisas, como se estivesse na nossa mão para conseguir algo. E não é, porque a gente depende de terceiros, depende de aprovações, depende de outras pessoas influenciando aquilo. Então, não depende só de mim. São uma série de pessoas fazendo aquilo. No seu caso, é muito isso, né? Muito. Você pode indicar, preparar o talento. Eu indico, mas não quer dizer que vai ser aprovado ou não, porque depende de outras pessoas. Depende de muita gente. Então, não depende só de mim. Mas eu peço para as pessoas se prepararem. Mas o audiovisual é isso, assim, por isso que a minha formação foi sempre guerrilha, porque eu sei que eu estou em controle das funções, né? Assim, isso na real aconteceu porque eu não tinha outra opção. Eu criava meu conteúdo, eu não criava, né? Porque eu não tinha, eu quero chamar um roteirista. Não, eu quero chamar um operador de som direto. Adoraria, mas eu não tenho a diária para pagar. Então, vou aprender a fazer sozinho, né? Isso no começo, claro. Depois por isso você vai que eu organizando. Tento sempre ter o controle do negócio, que hoje em dia é meio ruim, porque a graça do audiovisual é que é um trabalho colaborativo, né? Acho que essa é a magia do negócio. Cada um sabe o que faz e faz junto para aquela finalidade que é, no caso de um filme, vamos dizer assim, né? Ou no caso do trânsito como documentário, ou documentário. É incrível, né? Essa magia de todo mundo se unindo para um propósito que a gente vai ficar sabendo tudo, quero ver como é que vai ficar. Então vamos finalizar. Já chegou. Já chegou ao fim. Já chegou ao fim, não acredito. E onde encontrar Luca Messer? Aonde? Onde ele está? Redes sociais? Redes sociais. No Instagram, talvez? Sempre Instagram, né? O Instagram está sendo mais visitado. Luca Messer. Luca Messer. Vamos colocar aqui. Vocês vão segui-los, se quiser, seguir, claro, por favor. Like. É bom lá quando aparece o like. Então, inclusive aqui. Então, inclusive, eu quero like aqui. Por favor. Sim. Assista aqui o canal, se inscreva, porque a galera está inscrita no caso do Instagram, do podcast, mas eu peço para também se inscrever aqui no canal, para chegar a mais pessoas, a termos mais informações sobre o audiovisual, a nos ajudar a chegar a muitas pessoas. Não é isso? É isso. Espero que vocês tenham gostado e permaneça aqui conosco. Indique, faça com que isso chegue para muitas e muitas pessoas. Até o próximo. Obrigada.